No capítulo anterior, Limo Yu ouve aquela criatura comenta já que o chefe era a cadela do abismo. Será bem difícil para Jiang e os outros enfrentá-la, pois mesmo ela sendo falsa seus atributos são bastante fortes. Além disso, ela já estava chegando ao seu limite. Limo Yu ao perceber Jiang preocupada, ele toma a frente dela e pede para ela e os outros descansarem um pouco, pois ele irá ser encarregado de eliminar essas criaturas a partir de agora. Após a cadela ser eliminada, uma mensagem aparece informando que a prova foi concluída, e do lado de fora do telão é informado que o time vencedor é de Limo Yu, conseguindo 300 pontos, enquanto o time de Tang havia conseguido apenas 240. Os figurantes comentam que o time de Limo Yu eliminou o chefe muito rápido, e por isso eles conseguiram o primeiro lugar no instante. Após esses eventos, quando chega a tarde, o campeonato individual começa, então Limo Yu se dirige para o portal da área das eliminatórias. Então após ele entrar é informado que a competição individual começou. Então Limo Yu comenta que tomando a eliminatória em equipe como base, ele deduz que a individual não deve ser tão difícil, já que as criaturas são fáceis e suas forças são reduzidas pela metade. E Limo Yu comenta que apenas um esqueleto deve ser o bastante para que ele possa eliminá-lo. Após ele avançar um pouco, o lobo demônio do abismo falso aparece. Então Limo Yu comenta que dessa vez o chefe mudou, e ele diz que se fosse o verdadeiro as coisas seriam um pouco mais interessantes, mas já que eles são enfraquecidos, ele irá focar em eliminá-lo o mais rápido possível. Então o guerreiro esqueleto de Limo Yu parte para cima daquela criatura em uma velocidade incrível. Um minuto depois, o lobo demoníaco é eliminado, então a mensagem aparece informando que a prova foi concluída. E Limo Yu avista a sua irmã e lhe pergunta por que ela não veio encontrá-lo antes. E Limo Han diz que ela não teve muita escolha pois seu professor era muito exigente, e ela teve treinando todo esse tempo, e ela não conseguiu encontrá-lo. Logo é anunciado que irá começar o desafio da arena, deixando os figurantes bastante animados, e após eles entrarem na arena anunciado o início da batalha, e a cavaleira do outro time ativa seu escudo partindo para cima de Jiang, mas ela também ativa seu escudo e parte para cima dela, e Mion rapidamente ativa sua habilidade de amarração de asas, atingindo a cavaleira prendendo pela perna, deixando-a assustada. Mas antes que ela possa se livrar, Jiang acerta ela com seu escudo, arremessando para longe em direção aos outros, e Jiang ativa sua habilidade de provocação de grupo chamando a atenção deles. Então a cavaleira vixa ia em direção a eles, e ela comenta que isso não é bom, pois outro time tem um assassino das sombras. Quando o Jiang estava prestes a acertar um golpe no mago deles, o arqueiro ativou sua habilidade de tiro triplo, e diz para ela não ser tão arrogante, pois ela era apenas uma cavaleira de nível 24, e que era idiotice atacar eles assim. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Jiang vê várias flechas vindo em sua direção. Rapidamente ela usa seu escudo para defendê-las, e em uma velocidade incrível ela ataca os figurantes com sua espada. Então eles comentam que essa garota é muito rápida, e que sendo assim será difícil para eles contê-la, pois o outro time está sendo muito agressivo. Rapidamente um dos figurantes diz para o outro se moverem rapidamente, senão seriam eliminados por aquela garota. Então em seguida a maga ativa sua habilidade de fogo e grita mandando o Jiang morrer, mas a outra grita para a maga tomar cuidado com a assassina deles. Então rapidamente Fred ativa sua habilidade de olho de falcão, então ela avista e se aproximando da maga, e ele grita para ela tomar cuidado com a assassina. Mas era tarde demais pois Yi já estava perto demais dela, então Yi rapidamente agarra a maga pelas costas e usa sua adaga para eliminá-la, fazendo sair um forte brilho dela. Então em seguida a maga é teletransportada para fora da arena, deixando-a chateada. A cavaleira vê a maga sendo eliminada em questão de segundos, comenta que isso é ruim. Então Yi e Jiang movem rapidamente eliminando mais dois figurantes, e Limo Yu fica apenas observando as garotas lutarem. Então ele comenta que seus oponentes não parecem ter muita experiência em combate, e é bem provável que eles nunca tenham lutado contra outros profissionais. Então Limo Yu fala que parece que ele nem irá precisar interferir nessa luta. Do lado de fora na arquibancada, os figurantes ficam impressionados com a luta da equipe de Limo Yu. Então eles comentam que o necromante nem precisou se mover para vencer aquele time, pois os oponentes deles eram completamente novatos, e é provável que eles sejam acostumados apenas a lutar em dungeon. Então eles dizem que como o mago já foi eliminado, é só questão de tempo para os restantes também ser. Após terminar de eliminar os figurantes, e a animada diz que só precisaram delas duas para eliminá-los, então Limo Yu sorri bastante orgulhoso de Yi por ela ter se tornado tão forte. Em seguida, Jiang diz que certamente os próximos oponentes serão bem mais fortes que esse, e ela diz para Limo Yu que provavelmente eles irão precisar de sua ajuda. Então Limo Yu diz para Jiang não se preocupar, pois se caso ele veja que elas não irão dar conta, ele irá intervir na luta. Então no segundo dia, é dar início à segunda rodada de combates, e dessa vez os oponentes de Limo Yu serão um gladiador de nível 29, um profeta de nível 29 e um mago elemental de 28, e o Shilin ancião de nível 28. Eles também têm um invocador de nível 29,
e o gladiador diz que seus oponentes são todos na faixa do nível 20 e o nível mais alto deles é apenas o nível 27. Ele comenta que parece que os oponentes anteriores dele desistiram do combate e eles irão eliminá-los como ratinhos. Em seguida, o invocador invoca uma besta das sombras. Então, preocupado, Yi Jiang comenta que parece que essa luta não será tão fácil assim. O profeta cria logo um escudo protegendo sua equipe e logo em seguida anunciado o início da segunda luta. Mion, preocupado, olha para Jiang e comenta que outro time não possui um cavaleiro e que sendo assim eles só podem atacar, fazendo com que sua estratégia não seja tão efetiva. Em seguida, Mion pergunta o que eles irão fazer agora e bastante preocupada, Jiang diz que só resta eles improvisarem e se tudo der errado, Li Moyu irá ajudá-los. O gladiador vê que seus oponentes estão apenas parados. Ele comenta que parece que eles estavam subestimando, mas rapidamente Jiang grita para todos se prepararem e de repente ela sofre um poderoso ataque, mas por sorte ela consegue defender com seu escudo. Então Jiang comenta que essa habilidade era muito poderosa, mas antes que ela possa se recompor, o gladiador salta em sua direção, desferindo um ataque nela, e ativa seu modo assassino e é quase atingida pela besta demônio, e ela diz que ela estava ligada à besta das sombras e que será difícil conseguir despistá-la, e sem falar que se ela tentar eliminá-la, o invocador também pode curá-lo. Duan e Mion estavam distraídos e não veem uma grande bola de fogo vindo em sua direção, mas Yi grita para eles tomarem cuidado. Mas é tarde demais, então Duan tenta empurrar Mion, na tentativa de que só ele seja atingido. Então Duan grita perguntando por que ele fez isso, e Mion diz para ela não se preocupar, dizendo que ela era a curandeira do time e que ela não pode ser eliminada assim tão rápido, e em seguida Duan é eliminado, fazendo ele ir para fora da arena. Ele grita para Mion dizendo que Jiang e estão incapacitadas de lutar, e que ela precisará resistir para curá-las quando for preciso. Mas assim que Duan termina de falar, Mion bastante triste aparece do lado dele, dizendo que sente muito, mas ela não conseguiu resistir ao impacto da chama. Então Mion olha para ela e pensa que essa chupingola nem sequer serve para ficar viva. Bastante animado, o gladiador diz para o grupo de Li Moyu que eles já haviam perdido seus suportes, então ele manda eles desistirem e admitir a sua derrota, pois mesmo que eles não morram nessa arena, eles podem sentir a dor dos ferimentos. Mas Jiang rapidamente passa por ele o ignorando, então ela vai em direção aos magos, e em seguida o profeta ativa sua habilidade Anel da Chama da Repulsão, atingindo Jiang e arremessando para longe, fazendo ela cair do lado de Li Moyu. Então bastante cansada ela diz que já não estava aguentando mais e que ele pode intervir agora. Então Li Moyu diz para Jiang recuperar suas forças e que ela pode deixar com ele agora. Em seguida Jiang sai da arena, então os figurantes ficam assustados se perguntando se finalmente o necromante vai fazer algo. E eles dizem que até que fim eles irão ver o quanto ele é poderoso. Então outro comenta que não importa o quão poderoso ele seja, esse cara não vai conseguir eliminar 5 oponentes sozinho, pois ele está apenas no nível 27. O gladiador diz para Li Moyu que os membros da equipe dele desistiram e ele era o único que sobrou. Então ele pergunta se Li Moyu achava mesmo que poderia reverter essa situação. Então ele pergunta se Li Moyu não estava menosprezando eles demais. Então sem dizer nada, Li Moyu simplesmente invoca seu mago esqueleto. E o invocador, ao ver aquela criatura, comenta que esse bicho é morto-vivo. E ele fala que Li Moyu também era um invocador. Então ele pergunta por que ele só agiu agora e não ajudou seus colegas de equipe antes deles serem derrotados. Mas ao analisar o mago esqueleto de Li Moyu, ele vê que ele estava no nível 27, com atributos de 2.700 pontos e espírito de 10.800 pontos. O mago esqueleto lança sua habilidade de tormenta de gelo nos figurantes, e após eles serem atingidos, o gladiador grita desesperado pedindo cura. Mas após ele cair bastante ferido, ele olha para trás assustado e pergunta por que ele não foi curado. Mas ele não avista ninguém, e em choque por não ver seus colegas, ele se pergunta se a única habilidade daquela criatura foi capaz de eliminar todos seus amigos em questão de instantes. Logo em seguida ele se pergunta que diabos de invocação era essa. Do lado de fora da arena, os figurantes aparecem, então ele se pergunta o que aconteceu. Então um deles comenta que parece que eles foram atacados pela invocação do oponente. Então Li Moyu, ao ver que o gladiador ainda estava na arena, ele lança novamente o ataque do seu mago esqueleto, fazendo o gladiador gritar ao ser atingido. A arquibancada, os figurantes não acreditam no que viram, então eles se perguntam se será o poder de uma invocação de um necromante. Então eles comentam que é incrível, pois em apenas uma habilidade ele foi capaz de eliminar um time inteiro. Eles dizem que agora está explicado o motivo desse cara não ter feito nada ontem, pois seus colegas de equipe não teriam o que fazer. Então ele se pergunta se Li Moyu também vai participar da competição individual, pois se ele for, eles dizem que tem até pena de quem for enfrentá-lo. Jiang comenta que na próxima vez Li Moyu lutará imediatamente, pois a partir de agora terão apenas inimigos poderosos. E sorrindo, Mion diz que ela também concorda, pois ela cansou de apanhar. Após esses eventos, no terceiro dia alguns figurantes ficam assustados comentando que o oponente dele será o grande deus Li Moyu.
Então um deles pergunta para o outro o que eles irão fazer. O outro pergunta se aquele cara estava doido, pois como assim o que é que eles irão fazer? E ele pergunta se ele tinha esquecido quem havia carregado eles na dungeon da tirania. E ele pergunta se o outro estava achando que ele era capaz de lutar contra o grande deus Lin. Então ele diz para o outro não ser burro. E sem jeito o figurante comenta que ele estava certo. E em seguida eles desistem da luta, desejando boa sorte para Limoyu na empreitada para ser campeão. E Limoyu fica sem jeito ao ver que eles desistiram. Então o Duan pergunta por que eles desistiram assim do nada. Então Yi comenta que eles sabiam onde eles estavam se metendo. E Jiang comenta que como eles são da mesma universidade, não teria como eles não reconhecer Limoyu. Na arquibancada a plateia não acredita que o outro time havia simplesmente desistido. E eles se perguntam se algo assim era permitido. Então eles comentam que isso já havia deixado de ser uma competição, pois o que parece eles também são da universidade de Xiajin. E eles devem conhecer as habilidades do Limoyu, e por isso ele nem sequer se atreveram a lutar contra ele. Meng pergunta a Deus Bai se estava realmente tudo bem em deixar o garoto Limoyu brilhar de forma tão extravagante. Então Deus Bai pergunta qual seria o problema nisso, pois ele quer que o mundo inteiro saiba que ele não estava de brincadeira. Mas Meng diz que tanto o holofote irá atrair a atenção dos inimigos da nação de Yang, e que a terra sagrada de Shangdu são ardilosos. Sorrindo, Deus Bai diz que ele acha que eles não farão algo apenas porque ele não conseguiu provas das suas ações anteriormente, mas se caso eles façam alguma coisa agora, ele irá mostrar a eles o que é a verdadeira dor. Meng então pergunta se Deus Bai tinha permitido que Limoyu se destacasse assim, e Deus Bai fala que ele tinha discutido isso com ele antes, e eles não podem permitir que os gênios do passado morram em vão, pois o garoto Limoyu coincidiu. E não apenas ele, o velho do outro lado também concordou em usar Limohan como isca para atrair as cobras venenosas. Meng diz que um misterioso necromante e uma profissão evoluída da dançarina das lâminas sagradas, de fato eles são qualificados e também são raros, e esse tipo de talento é que deixa as pessoas com inveja. Então Deus Bai diz que quanto maior for o talento, maior o peixe será visgado, e Meng diz que sendo assim, faz algum tempo que ele não elimina alguém que já estava na hora dele se exercitar um pouco. Na arena, Tang é o espadachim divino de nível 29 e ele comenta que finalmente tinha encontrado Limoyu. Então a plateia ao ver ele fica animada, comentando que esse cara tem uma profissão lendária do espadachim divino e ele se pergunta se será ele que irá acabar com a lenda do Limoyu. E pede para Limoyu tomar cuidado com esse cara, pois ele possui a profissão lendária do espadachim divino e Limoyu diz que ela pode ficar tranquila. Então ele diz que parece que esse cara era a evolução da profissão do Feng Xiu, mas logo em seguida apenas Limoyu entra na arena, fazendo o Tang perguntar se realmente irá entrar só ele. Então Limoyu responde que só ele será o suficiente. Irritado, Tang grita para sua equipe se afastar, e ele pergunta como Limoyu usa subestimá-lo. Então ele diz que queria lutar contra Limoyu na competição individual, mas ele não esperava que isso aconteceria agora. Mas logo Tang começa a liberar um forte poder, e ele diz que ele admite que os esqueletos de Limoyu são realmente poderosos, pois ele tinha assistido suas duas primeiras partidas. Então em seguida ele parte para cima de Limoyu, dizendo que eles não terão efeito algum contra ele e que lutar contra ele será o seu fim. A plateia comenta que Tang é membro da família Shibei e eles são da família de espadachim divinos e que eles estão no mesmo nível da família Feng, que a profissão de espadachim divino está entre as melhores profissões lendárias. Então ele diz que talvez ele seja realmente capaz de derrotar o Limoyu. Em seguida Limoyu invoca seu mago esqueleto e sorrindo ele pergunta se ele estava certo que o nome de seu oponente era Tang. Então Limoyu parabeniza pela coragem. Irritado, Tang pergunta quem Limoyu pensa que é, como é que ele usa a caçoada dele dessa forma. Rapidamente Tang ativa sua habilidade de corpo da espada elemental e a plateia fica sem acreditar, pois Tang havia liberado 2 anéis estelares. Então eles comentam que dizem que o espadachim divino consegue um anel estelar no nível 10, e se ele for capaz de liberar 2 anéis estelares, significa que ele já alcançou as 2 habilidades mais poderosas do espadachim divino no estágio inicial. Em seguida, Limoyu ordena que seu mago esqueleto ataque, então ele usa sua habilidade de tempestade de raios, e após atingir Tang ele começa a rir, dizendo que sua primeira habilidade de corpo da espada elemental deixa ele imune a todos os tipos de ataques elementais por cerca de 10 minutos, e que os ataques desse mago esqueleto não têm efeito algum contra ele, e ele manda Limoyu tentar sobreviver por esses 10 minutos para que ele possa tentar fazer alguma coisa contra ele. Então a plateia comenta que devido a essa habilidade de Tang, o mago esqueleto de Limoyu ficou inútil, e que agora parece que será o fim dele, e ele se pergunta como é que Limoyu irá lutar agora. Então outro pergunta se Limoyu tem alguma outra invocação que não seja esse mago elemental. Em seguida Tang parte para cima de Limoyu, dizendo que ele não irá sobreviver os 10 minutos para tentar fazer algo contra ele, mas de repente ele sofre um ataque por pouco ele não é atingido, ou deixando-o assustado. Então diante dele aparece um guerreiro esqueleto,
deixando todos assustados e perguntando o que era aquilo. Então os figurantes comentam que era um esqueleto empunhando uma espada, e sendo assim ele era capaz de causar dano físico agora em Tang. Então eles dizem que sendo assim tá mais que provado que Limoyo é capaz de invocar mais de um tipo de esqueleto. Tang pensa que é como ele imaginava, pois ele não pode subestimar Limoyo, e ele diz que esse esqueleto era o trunfo de Limoyo, e que ele só precisa derrotá-lo. Ele tenta avançar novamente dizendo que ele irá ver se essa espada do esqueleto de Limoyo realmente é poderosa, ou se a dele era mais rápida. Mas antes que ele possa tentar falar alguma coisa, o guerreiro ataca novamente, fazendo o Tang se perguntar que velocidade era essa dessa criatura. Então rapidamente ele ativa sua habilidade espada defensiva. Essa habilidade bloqueia com precisão todos os ataques sofridos e irá empurrar o inimigo. Então após o guerreiro esqueleto acertar um ataque em Tang, ele é arremessado para trás, mas também Tang é empurrado junto, fazendo ele se perguntar que força era essa dessa criatura. Então ele se pergunta que invocação era essa, pois a força dele certamente é bem superior à dele. Em seguida Tang ativa sua habilidade espada Berserk, aumentando todos os atributos dele por 10 durante 5 minutos. Essa habilidade Berserk é uma das habilidades únicas do espadachim divino, e ela é a mais poderosa de Berserk dos Berserk. E sem falar que ela também não afeta o estado mental. Tang também ativa sua habilidade de golpe do tigre voador, e ele tenta acertar o guerreiro esqueleto, levando a plateia à loucura. Eles comentam que como o guerreiro esqueleto foi reprimido, o mago esqueleto também não pode usar suas habilidades. Dessa vez certamente será o fim de Limoyo. Então eles comentam que o espadachim divino é tão poderoso que não é de se admirar que seja uma profissão lendária. Eles dizem que para Limoyo ganhar, só se ele tiver mais alguma carta na manga. Mas Tang ignora o guerreiro esqueleto e parte diretamente para cima de Limoyo, dizendo que ele quer ver o quanto mais Limoyo tem a esconder. Então Limoyo apenas sorri e invoca mais 2 guerreiros esqueletos, fazendo a galera ficar paralisada se perguntando como assim Limoyo pode invocar mais 2 dessas criaturas. Então ele se pergunta se Limoyo pode invocar mais. Tang ao ver Limoyo com 2 guerreiros esqueletos ao lado dele, ele diz para Limoyo não achar que mais 2 esqueletos será o suficiente para vencê-lo, pois Elania tem várias habilidades que não utilizou, e se ele usá-las, mas antes que ele possa terminar de falar, logo Limoyo invoca um exército de guerreiros esqueletos, deixando um Tang sem acreditar. Então ele se pergunta quantos esqueletos Limoyo consegue invocar, deixando até mesmo a plateia em silêncio apenas observando. Mas logo em seguida Tang dá apenas as costas para Limoyo. Então Limoyo pergunta se ele não vai mais lutar. Então Tang ri e diz que ele irá acabar com Limoyo quando ele conseguir sua primeira evolução de classe. Logo é anunciado que o time vencedor é de Limoyo, levando a galera à loucura, gritando o nome de Limoyo. E eles comentam que Limoyo invocou tantos esqueletos que pegou até eles mesmo de surpresa. Eles também dizem que a classe de Necromancer é realmente incrível. E a animada diz que com o grande desempenho de Limoyo, mais pessoas irão prestar atenção nele, mas Limoyo apenas faz uma cara que não está gostando muito. Então Yi pergunta se ele não estava feliz por ter vencido. Limoyo responde para ela que não era nada disso, e ela diz que amanhã deve rolar as últimas lutas, e todas as equipes serão bastante poderosas. Então ela diz para Limoyo tomar bastante cuidado, e Limoyo responde que vai. Mais preocupado, Limoyo pensa que antes dele vir para esse evento, o mestre Bai pediu para que ele agisse de forma extravagante. Então Limoyo comenta que ele espera que ele consiga chamar a atenção das pessoas, certo? Pois todos os gênios que emergiram em Shenxia durante os anos passados, eles foram eliminados enquanto ainda treinava. Então Limoyo fala que ele espera conseguir fazer algo, ou ele terá falhado no seu papel de isca. De repente alguém aponta em direção a algo, mandando todos olharem. Então Limoyo olha e ela vista vários itens brilhando. E um figurante animado comenta que essa é uma poção mágica que pode ser consumida abaixo do nível 40, e ela concede um aumento permanente de 200 pontos em todos os atributos, e que aquele era o pergaminho inicial do Lampa-Gelo de habilidade, que garante uma nova habilidade. Ele fala que se essas coisas fossem vendidas no leilão, eles valeriam pelo menos 100 milhões de moedas de ouro. Limoyo comenta que parece que essa será a recompensa para o campeão da competição, mas ele diz que só irá dar uma olhada mais a fundo nesses itens quando ele se tornar o campeão. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscreva no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.